A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão. Gostaria de estar convidando agora você, nesta hora, para participar de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical, da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Nós estudaremos nessa semana a lição 13, texto básico, Neemias 13. O título dessa lição é Não Fuja das Decisões. Não fuja das decisões difíceis. Ela foi escrita pelo pastor Geraldo Jeremias. E nós estamos finalizando essa lição, esse trimestre, com essa lição, né? Lição 13. Então eu vou ler agora a biografia do nosso querido pastor Geraldo Jeremias, que escreveu essa lição 13. Pastor há 49 anos da Terceira Igreja Batista em Macaé. Ainda pastoreou 15 igrejas itinerantes, marechais em teologia pelo Seminário Teológico Batista Fluminense e Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito de Campos, FDC. Mestre em Divindade pela University Theological Seminary, Califórnia, Estados Unidos. Vários cursos de atualização ministerial. Por vezes, muitos presidiu a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Seção Rio de Janeiro e Convenção Batista Fluminense. Sendo conferencista no Brasil e no exterior, casado há 48 anos com a professora educadora cristã e musicista Maria Francisca de Oliveira Jeremias. É pai de Priscila, Diógenes, Joás e Josiane. A essa querida família e ao nosso querido pastor Jeremias, agradecemos grandissimamente e esse legado, né, que ele deixa aqui para nós. Nossa sincera gratidão. Os irmãos perdoam, eu tenho um problema de sinusite, então ela me atacou essa semana. Os irmãos me perdoam que várias vezes vai ver eu fazer esse gesto, né? Vamos para o texto, o capítulo todo, né? Neemias 13, baseado, mas vamos ler aqui o versículo de 1 a 4, que disse: naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Portanto, não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão, água, antes assalariaram contra eles a Balaão, para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles essa lei, apartaram de Israel toda a mistura. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Então, irmãos, nós vamos falar sobre as decisões difíceis, que foi o que Neemias teve. Não fuja das decisões difíceis. Todo momento, nós temos que tomar algumas decisões na nossa vida. Então, o autor começa assim: vimos nas lições desse trimestre a saga do povo de Deus na volta para Jerusalém, o lugar onde eles passaram. Depois de submetida a uma terrível humilhação, o povo tinha passado por grande humilhação, né? Sendo escravizado por 70 anos. 70 anos estiveram lá na Babilônia, sendo humilhados e escravizados por 70 anos, na corrupta Babilônia. Foi quando entrou em cena o gigante Neemias, o qual, após chorar, jejuar e orar. Então houve um homem que se propôs se colocar, como diz assim, na brecha, que ele chorou, jejuou e orou. Procurou o monarca, o rei Artaxerxes, que estava liderando naquele império, naquele momento. E obteve o aval necessário à volta ao seu país e reúne as forças do seu povo judeu
e mesmo enfrentando as mais duras e cruéis tentações, dando uma prova inequívoca do temor de Deus e liderança. Então, o homem sábio, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, toda liderança que teme a Deus. O temor aqui, irmão, você se coloca em respeito. Não é temor de medo, mas sim temor de respeito. E restaura os muros da cidade e espantosos 50 dias. Você vê o milagre de Deus. Em 50 dias, mesmo com todos os empecilhos que estava tendo, eles restauraram a cidade, os muros da cidade. Tudo isso ocorreu provavelmente em 444 a.C., 12 anos depois, em 432 a.C., o estrangeiro retorna à Pérsia para prosseguir seu serviço junto ao rei Artaxerxes. Então, depois de 12 anos, ele retorna para o império, o império persa, babilônico, e para cumprir aquilo que ele tinha determinado, que ele não se rebelaria contra o rei. E ao mesmo tempo obedecer pela oportunidade, agradecer pela oportunidade que foi concedida e reorganizar o seu povo. Tempo depois, interrompido, o homem de Deus retorna a Jerusalém. Então, depois de um tempo passado, que ele foi para o Império Babilônico, ele volta de novo e fica tristemente decepcionado com o estágio da degradação espiritual, a chegada daquele povo. Porém, o homem de Deus, certamente, ciente do que lhe caberia, caso mantivesse omisso, recusou-se a fugir da sua responsabilidade, tomando importantíssimas decisões. Olha só. Então, ele deixou aqui esse sacerdote, né, da casa de Deus, tomando a coisa, Eliasibe. Então, esse homem, ele era responsável pelo templo, pelas coisas sagradas da casa de Deus. E ele foi omisso. E na sua volta, o Neemias não se omitiu do que deveria ser feito, tomando importantíssimas decisões, todas elas dignas de um homem que vivia sobre as pilços do trono do verdadeiro rei, o Senhor Deus de Israel. E eis que é contundente decisões de Neemias, mas que serve de lição hoje. Então, Neemias foi exemplo, e vamos tirar alguma aprendizagem desse estudo. Primeiro eu quero falar que aliança, pacto, união e mistura, né? Sofreu humilhação, escravidão 70 anos. Passou Atos de Neemias, chorar, jejuar, procurou o rei, restaurou os muros 50 dias. Observação: o povo sem o líder, o povo está sempre a desintegrar. Então, o povo tem que ter um líder, o servo de Deus, né? Já estou falando aqui de servo de Deus. Então, vou falar aqui confronto. Confrontou os infratores com a palavra de Deus. Então, nós vimos aqui nesse texto, né, que nós já temos lido aqui na abertura, que ele falou: o povo foi levado por Esdras, o sacerdote. Que era o sacerdote? Eliasibe. Neemias, o governador. Neemias era governador. Foi destinado pelo rei Artaxerxes para se governar essa parte de Judá. Relembrar a aliança. Eu já falei que é aliança, o pacto que havia sido feito com o Senhor, de que jamais misturaria com povos refratários. Povos refratários, irmão, que resiste à ação física ou química, que resiste às leis ou princípios da autoridade e submisso. Então, povos refratários que não querem ser submissos à vontade de Deus, povos que não querem ser submissos à vontade de Deus.
Números 22, de 1 a 6, e Deuteronômio 23, de 3 a 5. Depois os irmãos podem conferir. O ato milagroso de Deus se transformar a maldição em bênção, que se deu no conhecido episódio envolvendo o falso profeta Balaão, Números 22, 7 e 24, 29. Esdras e Neemias fizeram o povo recordar o passado. Então, da leitura do livro, eles fizeram o povo, lá das escrituras, eles fizeram o povo recordar a lei do Senhor, né? Porque Israel é baseada toda em cima da lei de Moisés, que foi dada por Deus, na verdade. Recordar, quando Deus se pôs completamente a quem se propusesse a obedecer os seus mandamentos, a lei e os mandamentos. É bom que saibamos que ali começou de fato a restauração do povo de Israel e Judá. Como é que nós restauramos o povo? Com as leis de Deus, com os princípios de Deus, com uma reforma interna. E, irmãos, a Bíblia, ela poderia ser para toda a nação uma carta magna, que ela tem os princípios de Deus, com a forma interna e externa, e não com a base das palavras de Neemias, mas sim da palavra de Deus. Então, o que foi fortificado ali não foi em cima de Neemias, mas na palavra de Deus, foi o que estava escrito, determinado na lei do Senhor. A interna que afirma ser, esse é o contexto do portentoso Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia. Todos os irmãos sabem que o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, que fala exatamente dessa palavra aqui, a Bíblia Sagrada, exaltando a Bíblia Sagrada, composto com o acróstico proeste, a honra às Escrituras, né? Nós chamamos Bíblia, mas é Escritura. O que é uma Escritura? Escritura é um documento que você atesta que aquilo é verdadeiro e não é falsificado. Então, as Escrituras, né, é o tipo um testamento. Por isso que tem Novo e Velho Testamento. Testamento é o quê? Testamento, você, quando você está em vida, você faz aquele testamento passando os pertences, está atestando que você é proprietário daquilo, né? Foi assim com Josias. Os irmãos lembram desse ato aqui de Josias? Eu vou até ler esse ato aqui, que está em 2 Reis. É muito bonito, eu gosto muito dessa passagem aqui desse livro aqui de Josias. 2 Reis 22. Olha a importância da Bíblia, irmão, nas nossas vidas. Tinha 22, 11. Vou ler 22, 11. E sucedeu, pois que ouviu do rei as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. O que aconteceu, irmão? Ele estava fazendo uma restauração lá no lugar, e o sumo sacerdote e o Quias escrivã, Safã, eles acharam o livro da casa do Senhor. Esse livro, irmão, ele estava jogado de lado. O povo tinha esquecido. Quando Deus fez os mandamentos, Deus fez para que as pessoas sempre estavam lendo, para que não esquecesse o propósito de Deus, né? Então, a Bíblia não é para estar no canto. E é interessante que eles acharam esse livro lá no canto, lá abandonado. E quando o rei leu o que estava escrito, ele rasgou suas vestes, porque eles sentiram a necessidade que estava em falta com Deus. Eu acho muito bonito. E nós, como crentes, não devemos menosprezar a Bíblia, deixar poeirada no canto. Não, ela é para ser lida e meditada e cumprida. Vamos ler também aqui, não, esse aqui é muito grande, né? 23, de 1 a 27, depois os irmãos leem em casa, 2 Reis, 22, versículo 11, e 23, de 1 a 27. É muito, quase o capítulo todo, né? Então, irmãos, com Jeremias, aí tem vários versículos aqui que eu vou ler aqui para os irmãos. Jeremias 11, 1, 17,
22, 29, 23, 29, Isaías 8, 20, 48, Amós 8, 11, 12, Zacarias 1, 6 e 7, 12. E posteriormente, com João Calvino e Martinho Lutero, os reformadores do século XVI, com o seu tema Sola Escritura, só as Escrituras. Por isso que a nossa base de regra e fé é a Escritura. Nós pautamos tudo aqui na Escritura. E o próprio Jesus mesmo, ele disse, tudo passará na terra, mas as palavras dele não hão de passar. Então ele mesmo testifica sobre a palavra dele. Todo avivamento só se inicia e ganha solidez com a palavra de Deus em muita oração. Então o avivamento, avivar, igual Abacuque falou, né, que avivasse a obra através dos tempos da sua oração, só com a palavra de Deus, a valorização da palavra de Deus e oração. 14, 29 e 30. Note-se que a oração era algo constante da agitada tarefa do reformista Neemias. Foi uma das atitudes dele, né? De orar, né? A atitude dele foi orar, chorar, orar e chorar, jejuar e orar. É uma forma de humilhação que eles tiveram, que esse homem de Deus teve, né? Note-se que a oração era algo constante da agitada tarefa de reformista Neemias, pois tornou-se lugar comum em suas falas e expressões. Senhor, lembra de mim, lembra-te deles, portanto, a Bíblia e a oração são bolas prepulsoras para confrontar os transgressores das leis de Deus e são princípio para restaurar uma relação com o trono. Então, irmão, ver que há uma grande importância da palavra de Deus. Davi, uma vez confrontado por Natã, não titubeou quando, chorando, disse, contra ti somente pequei. Agora, torna-me dar a tua salvação. Salmo 51, 4, 12. E depois, já restaurado, ele declara, sacrifício agradável a Deus, espírito quebrantado, coração quebrantado, contrito, não desprezará, ó Deus. Versículo 17. Irmãos, Davi, o rei Davi, o grande homem, isso está escrito em todos os livros de história e está registrado também na Bíblia a vida desse grande homem de Deus, servo, rei, mas ele, a todo tempo, ele teve temor, respeito por Deus. Era homem falho como foi, pecou também, mas ele tinha uma coisa muito nobre, que era se humilhar na presença de Deus. Então, irmãos, nós devemos se humilhar na presença de Deus. Confrontou os infratores com a palavra de Deus. Neemias devemos confrontar os infratores de Deus com a sua palavra. Segundo ponto, confrontou o sumo sacerdote Eliasibe por dar guarida no santuário ao inimigo do povo de Deus. Isso está em 4:8. Vamos ler aqui Neemias, rapidinho aqui, vou botar aqui no livro aqui. Neemias, Neemias 13, 4, 8. Para antes disso, Eliasibe, o sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, tinha se aparentado com Tobias. Lembra que Tobias é aquele homem que vivia só ameaçando Neemias. E fizeram uma câmara grande, onde dantes se metia oferta de manjares, incenso e utensílio, os dízimos do grão, e do mosto, do azeite, que se ordenaram para os levitas e cantores, porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso, não estava eu em Jerusalém, porque o ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, vi eu ter com o rei.
Mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar licença do rei. Envia a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-se uma câmara nos pátios da casa de Deus. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Eu vi um trechinho de um filme sobre isso aqui, muito interessante, e bate direitinho aqui com o que o texto está falando. Então, o que aconteceu? Esse homem, Tobias, que era inimigo do povo de Deus, se aparentou com o sacerdote Eliasibe, né? Sobrinho ou parente dele ali, casou com, acho que é filha dele. E ele simplesmente pegou a parte do templo, da casa, que era proibido, que já estava escrito na lei, que não poderia fazer isso, e deixou lá. Não teve zelo com as coisas de Deus. Então vamos ler aqui. Neemias foi muito firme com Eliasibe pelo duplo erro cometido ao aparentar-se com o ímpio Tobias. Casou-se com a sua filha, viu? A filha dele. E negociar com o referido pagão, oferecendo moradia em lugares sagrados. Com uma sensibilidade espiritual forada, o homem de Deus não poupou esforço em erradicar tal situação. Tão logo chegou a Jerusalém. E entrou aquele desatino, imediatamente lançou fora do templo os móveis de Tobia e o determinado iniciou o processo de purificação do local, que foram construídos e reconsagrados 116 anos antes, em 516 a.C. Então, a purificação, o zelo que ele teve pelas coisas de Deus, para louvor e adoração ao verdadeiro Deus. Então, aquele lugar, a casa de Deus ali, era consagrada somente para isso, para louvor e adoração a Deus. Com Eliasibe, o relapso sumo sacerdote, aprendeu que é possível lhes ouvirem apenas os seus corações. Olha só, isso aqui é muito importante nós frisar isso aqui. Tem pessoas que acham que foram chamados por Deus. Mas às vezes eles não seguem a vontade de Deus, seguem a vontade dos seus corações. Cometeram enganos absurdos que provocaram a indignação de Deus. Fiquemos atentos e cobramos nossos líderes com mais fervente e calorosas orações. Hoje em dia, irmão, nós vemos cada absurdo e cada coisa mesmo que, se fosse outro tempo, nós não veríamos. Mas, como a Bíblia se cumpre, que nos últimos dias existiriam homens escarnecedores, mais amantes de si do que amantes de Deus. Então, ao passo que o temente governador de Neemias, que ele era governador, não esquecemos, aprendemos que por mais éticos, compassivos que sejamos, quando se trata de abominação ao Senhor, devemos romper com tudo em defesa do reino de Deus a quem amamos e servimos. Neemias podia titubear, ficar com receio por conhecer o sacerdote Eliasibe, mas ele não fez por menor. Ele combateu esse tipo de coisas. Terceiro ponto. Então nós falamos, confrontou o sumo sacerdote porque tinha aparentado com o ímpio e tinha também usado a casa de Deus para abrigar coisas que a lei não permitia, Não permitia. Eu quero crer que ele era um dos moabitas ou amonitas, porque a Bíblia, o livro que eles leram ali no início, quando a gente lê aqui, no capítulo, ele fala assim, naquele dia leu-se Moisés ouvindo o povo e achou escrito nele que os amonitas, os moabitas, não entrassem jamais na congregação de Deus. Então esse Tobias aí eu acho que era um descendente desse moabita, Mas vamos lá. Após os confrontos, Neemias parte para a restauração e adoração ao Senhor. Em virtude do que estava acontecendo, o povo passaram a prestar ao Senhor uma adoração desleixada, em total descompromisso. Olha só, o líder
Ele viu as coisas iam mudando, mudando, mudando. Então, irmão, a casa de Deus é a mesma coisa. E principalmente, sabe com o quê? Com doutrina. Às vezes você diz, não, mas isso não tem nada a ver. Não, pode fazer. Aí então vai mudando a situação, daqui a pouco perde a essência. A essência, todo perfume ele tem uma essência. Aí por isso que ele tem aquele cheiro agradável, né? Aí quando o perfume perde a essência, não tem mais significado. Então, a igreja, como o apóstolo Paulo diz, nós somos um bom perfume, um cheiro suave ao Senhor. Para com a obra de Deus, tornando-se um povo secularizado. Secularizado, irmão, é uma vida leiga, abandonar a fé. Só quando a pessoa começa a abandonar, hoje eu não vou ler a Bíblia, hoje eu não vou ao culto, hoje eu não vou participar, hoje eu não vou evangelizar, amanhã eu tenho tempo. Não. Faz as coisas relaxadamente. Se faz, não faz com amor. Talvez seja o caso desse sacerdote, né? Eliasibe. Então, irmãos, temos que ter cuidado com isso. Esse fato aborreceu profundamente Neemias, pois adorar a Deus é a missão principal do povo escolhido. E durante aqueles 12 anos, após reconstruir os muros de Jerusalém, o que mais foi ensinado ao povo foi justamente priorizar a Deus em todo sentido, viu? Então, a Bíblia era lida, a lei, quando eu falo Bíblia, eu falo da lei, né? A lei de Moisés era lida, eles eram pautados sobre a lei de Moisés, os instrumentos dados por Deus, foi Deus que deu a lei, regras, mandamentos para que eles seguissem, tivessem uma vida justa. Eu já falei aqui que a lei ela é perfeita. Nós que somos falhos. Ela é perfeita. Foi dado por Deus, é perfeita. Nós que somos falhos. Nós não cumprimos porque nós temos uma tendência a pecar, na verdade, né? Mas a lei é justa. Foi justamente priorizar todos os sentidos que ele exige, inclusive do seu povo, sem ele, em nenhum momento, abrir mão da sua glória. Vê Isaías 42, vamos ver aqui, Isaías rapidinho aqui, nem que o vídeo fica um pouquinho prolongado, mas é bom a gente ler os versículos aqui para ter entendimento. Eu sou o Senhor, este é meu nome, minha glória, pois a outro não darei, nem o meu lugar às imagens de escultura. Irmão, quando eu fico... Hoje não se fala muito combate às imagens de escultura, né? Porque tem uma determinada religião que usa imagem e tal. Talvez seja por isso que não se refere muito às imagens de escultura. Mas imagine o irmão cria o seu filho a vida toda, dá sustento. E de repente, quando ele cresce, ele vai lá e agradece a outra pessoa. Assim é com as imagens de escultura, meu irmão. Deus dá tudo, dá chuva, dá vento, dá sol, dá alimentação, faz produzir a terra, tudo, e ele se prostra diante de uma imagem que não tem poder de salvar ninguém. É verdade seja dita, doa a quem doer, né? Então o Senhor disse, eu sou o Senhor, Ele é o Senhor, Ele. Este é o meu nome. Qual é o nome dele? Ele é o Senhor, né? A glória dele, pois não daria a ninguém, ele não dá a glória dele. E nem o meu louvor às imagens de escultura. Então eu não sei por que as pessoas ainda se prostram, idolatram, né? Tanto aqui como a pessoa, como esses bonecos que eles fazem aí, que são invenções humanas, a verdade seja dita. Desculpa, né? Se eu estou falando alguma coisa aqui, mas essa é a verdade, está aqui. Se alguém que, como diz o apóstolo Paulo, né? Se alguém quiser ser contencioso, as escrituras não tem, nem eu. Então, vamos lá. É o que a Bíblia está falando, Isaías 42, que Deus não dá a glória dele a ninguém, não reparte. E ele está certo. É o que eu falei, você cria um filho, sustenta o filho, depois ele vai agradecer a outra pessoa.
Não, está errado. Neemias começou por levar o povo a perceber a natureza da sua apostasia. Olha só, esqueceram de Deus, apostataram da fé. Característica de uma adoração desleixada. O povo parou de ser dizimista. Olha só. Como entregar o dízimo fosse meramente uma questão opcional, podemos ver que a primeira atitude que mostra o esfriamento da fé é o distanciamento e a vontade de Deus e sonegar o dízimo, as ofertas, como tão bem descreve Malaquias 3, 8, 10. Porque, segundo estudiosos, foi levantado por Deus justamente nesse contexto do avivamento de Judá, sob a liderança de Neemias, por volta do ano 428 a.C., né? Então, irmãos, muitos deixam de contribuir na obra do Senhor e o dízimos é um mandamento. As ofertas é também um mandamento. Quem quiser aprender mais, está lá em Malaquias 3, 8, 10. Eu não vou estar aqui explicando porque muitas pessoas não gostam de entregar o dízimo. O dízimo não é dado, o dízimo é entregado. Por quê? O dízimo não pertence a nós. O dízimo é do Senhor. A 10ª parte. Dízimo quer dizer décima. Não é uma parte, duas partes. É 10ª quer dizer dízimo. A palavra dízimo quer dizer décima. Outra marca do relaxamento, o dia do Senhor começou a ser profanado. Outra marca do relaxamento espiritual é respeito ao dia do Senhor, que, como bem sabemos, para nós é o domingo, dia da ressurreição de Jesus Cristo. O sabate, sabe, hebraico, descanso. O cristão, o texto bíblico diz que o dia do Senhor, para ele se tornou um dia comum, em que cada um fazia o bem que lhes interessava, e os mandamentos de Deus. Aqui tem muita controvérsia sobre esse negócio de dízimo e sábado. Eu não quero entrar nesse mérito aqui, sabe? Porque eu não tenho muito aprofundamento. Eu vou mais pela leitura da Bíblia. Ver Êxodo 8, Êxodo 28, 11, Isaías 58, 13 e 14. Passaram a não ter o menor valor para aquele ingrato povo. E o que acontecia, irmão? No sábado, no dia do descanso, eles não estavam obedecendo, estavam levando as cargas, estavam desrespeitando, e tinha lá já prescrito como eles deveriam fazer no dia do sábado. Então, é a mesma coisa quando você deixa de ir à casa do Senhor, não cumpre a vontade de Deus, não tem zelo pelas coisas de Deus. Terceiro ponto, o envolvimento dos filhos da luz com as filhas das trevas. Era outra coisa que, isso está em 22, 23, 24. Neemias 13, 23, 24. Diz assim: também naqueles dias, judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, de Asdod, né? Amonitas, de Amon, e moabitas, de Moabe. Essas moabitas, é interessante que esses dois povos aqui, ó, Amon e Moabe, eram parentes próximos deles ali, era primo, era filho de Ló, que só se tornaram povos. E os asdoditas, né? Esses Asdod, deve ser um lugar lá também, Asdod. Então ele estava aparentando com esses povos, né? O Senhor já havia alertado que os hebreus não deveriam constituir matrimônios com povos idólatras. Exatamente por causa disso, eles eram idólatras. E esse povo Amon e Amonitas, por certo, eles adoravam o deus Baal, né? Que era costumeiro ali adorar naquela região. Exatamente para não se contaminasse o povo do Senhor com os imundos dos costumes pagãos. Eles tinham sacrifícios também sexuais também, né? Êxodo 30, Êxodo 34, 15 e 16. Vamos ler isso daqui, irmão? Êxodo
34, 15, 16. Para que não façais concerto com moradores da terra, e não se prostitua após os seus deuses, nem sacrifício aos seus deuses, e tu, convidado deles, comas dos seus sacrifícios. E tome mulheres das suas filhas para seus filhos, e suas filhas, prostituindo após seus deuses, e faça que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Era um pecado assim que levava a outro. Não era só porque não queria que casasse, não. Eles tinham as mulheres, os filhos, né, tinham o costume de agregar os valores, a cultura de outros povos. Né? Então o perigo estava aí. E Deus queria exclusividade da adoração. Em Deuteronômio 7, 3, 4. O que de fato acabou acontecendo a partir da apostasia do rei Salomão. Salomão foi um dos reis que propiciou isso, né? Teve várias mulheres. Por volta de 954 a.C. 1 Reis 11, 2, 9 e 13. 11, 2 e 9 e 13. São os versículos básicos. Note que Neemias se vale desse mau exemplo do passado para exortar o povo. No versículo 26. No versículo 26 de Neemias 13. Neemias 13. 26 diz assim: porventura não pecou isso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel? Contudo, as mulheres estranhas fizeram pecar. Então, o perigo está aí, né? Quando induz o servo de Deus a pecar. O mau exemplo do passado resultou em 350 anos depois, após longânimo processo histórico, da deportação dos judeus para a Babilônia, para 70 anos de cativeiro. Jeremias, o que aconteceu quando eles foram levados ao cativeiro? Foi exatamente por isso, irmão. Porque Neemias pregou, profetizou, pregou e exortou a nação de Israel e Judá sobre a idolatria que estava acontecendo, o declínio moral que estava ali. Neemias, o profeta chorão, né, que amou a palavra de Deus até o fim. Foi um vitorioso também Jeremias. Pois bem, mesmo agora, já de volta à sua terra, o verdadeiro milagre para os modos históricos militares da época. As ordens de Deus foram completamente desprezadas, pois aconteceram vários casamentos mistos e famílias judias foram totalmente miscigenadas. Eu separei aqui o que é a palavra miscigenado, que é resultado de miscigenação, mistura, mistiço, né? Nós, por exemplo, somos povos miscigenados, porque temos várias misturas, né? Como resultado, houve o completo esfriamento da obra do Senhor, mas com os pais e filhos adorando deuses diferentes, viu? Então aí está o perigo, o casamento de outro conhecimento, né? De outra cultura, costume, de outro Deus, que não é o nosso Deus, né? Temos que ter cuidado com isso, irmão. Então, essa foi uma das causas que Neemias exortou. Neemias e sua ira santa, olha só. Ele era um servo de Deus, mas irou, né, com zelo. Foi aí que o vigoroso homem de Deus agiu com rigor, não por ele em si, mas por ver ultrajada a santidade de Deus. Partiu para cima dos infratores da lei de Deus com muita gana e fúria santa, espancando, arrancando os cabelos e levando-os a voltar encarecidamente, que jamais daria suas filhas, seus filhos, a casamento a povos que fossem inimigos do povo de Deus. Por muitas as pessoas podem pensar, mas como que pode o homem de Deus fazer isso? Não, aqui foi um zelo, irmão, um zelo. Tanto é que a nação de Israel é uma nação muito abençoada, exatamente porque obedece
o que foi proposto para eles, né? Eles obedecem. Aquilo que eles foram propostos, eles obedecem. É importante entendermos que Neemias era o governador, comissionado pelo imperador persa Artaxerxes, com poder de punição sobre aqueles cidadãos judeus do império. Então tinha autoridade sobre isso, né? O espancamento deve ser entendido como punição pública, já prevista pelo Senhor em sua palavra. Vamos ler esses versículos aqui, que dão base do que Neemias fez. Salmos. Rapaz, peraí. Perdoe, mano. É merda. 80. Onde está? Então visitarei com vara a sua transgressão, com a sua iniquidade e com ações. Provérbios. Talvez seja isso que muitas pessoas acham que a Bíblia é violenta. Tem pessoas que acham, né? Que se Deus é amor, por que faz isso? Irmão, se você não tiver correção, tudo tem correção na vida. Dos lábios do sábio se acha sabedoria, mas na vara é para as costas do falto de entendimento. Quer entendimento mais? Se você tem sabedoria, a vara não vai estar nas suas costas, a obediência, né? Mas quem tem falta de entendimento, 26, Provérbios 26, 3. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, a vara para as costas dos tolos. Ninguém muitas vezes não entende, mas se a pessoa pegasse um infrator e fizesse aqui, não estaria errado não, porque ele diz aqui, ó, o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, porque se ele não tiver, e a vara para as costas dos tolos. Tem muito tolo aí, né, irmão? Mas vamos lá. Arrancar os cabelos era uma forma de humilhação pública, provavelmente para marcar o momento de confrontação. Chapre informa que naquela época o rapar os cabelos indicava humilhação, punição e desgraça. Há um curioso episódio sobre isso em 2 Samuel. Estou falando segundo porque é livro, irmão. Tem gente que lê segunda, não, é segundo mesmo. Segundo porque o nome é livro, não é carta. Isso eu aprendi e nunca mais esqueci. Eu estou cansado de ver pessoas falar segunda, primeira crônica, não, é primeiro crônicas. Né? Como é escola bíblica, eu estou falando aqui, orientando os irmãos. Né? Então vamos ler aqui. Segundo Samuel 10, de 1 a 5. Aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amão, e seu filho Anu reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anu, filho de Naás. Com seu pai usou de beneficência comigo, e enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos acerca do seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Aí eu estou falando Amon, Amonitas. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon, do seu senhor: Anu, porventura honra Davi e o teu pai os teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura não enviou Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade e para espiá-la e transtorná-la? Então tomou Anu os servos de Davi, ele raspou a metade da barba, lhes cortou a metade da veste, até das nádegas, e os despediu. E o que fazendo saber Davi, este enviou a encontrá-lo, porque estavam esses homens sobre uma maneira envergonhados. E disse o rei: deixai-os, está em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, então vinde. Então era uma maneira de humilhar as pessoas, de fazer esse tipo de coisa. Relacionado inclusive ao povo de Amon,
pivô justamente da questão aqui asseverada por Neemias. Ó, muitas vezes nós precisamos tomar decisões muito difíceis, mas é para a glória de Deus, não podemos fugir e protelar. Então, exatamente, esse Tobias era bonito, porque ele diz aqui, ó, o povo de Amon, pivô justamente a questão aqui asseverada por Neemias. Muitas vezes precisamos tomar decisões difíceis, se é para a glória de Deus, não podemos fugir nem protelar. Então, irmãos, chegamos ao final mais dos estudos, né? E espero ter chegado a essa conclusão dos benefícios que Neemias e Esdras, né, que foram os personagens desse trimestre, primeiro trimestre de 2021, as lições maravilhosas. Eu vou concluir aqui com para pensar de Pastor Neemias se ausentar para que o povo desmantelasse, descambando para a adoração adúltera. Oremos fervorosamente para que Deus nos dê líderes como Neemias, para a continuação da obra do Senhor. Então devemos orar pelos nossos pastores, missionários, toda a liderança, né? Todo aquele que tem o dom de liderar. Quando o povo parou a adorar a Deus, o primeiro caso que aconteceu foi a retenção dos dízimos e ofertas. Depois veio a profanação do dízimo do Senhor, casamentos mistos. Oremos para que o Senhor não permita que o diabo roube o nosso prazer de adorá-lo. Terceiro ponto. Certo pensador disse: Deus quer amar tudo que o Senhor ama, quer detestar tudo que o Senhor detesta. Daí se explica a ira santa de Neemias. Que Deus nos ajude a imitar a Cristo, que também se irou quando o ciúme, zelo da casa do Senhor e consumiu. Salmo 69, 9, João 27, João 2, 17, perdão. João 2, não sei. João 2, 17. João 2. Vamos ler. Vai ficar um pouquinho longo, a gente faz o que tem que ser feito, né, irmão? Para dar entendimento. E os seus discípulos lembraram. Isso aqui, essa passagem aqui, irmão, estava lá em Salmo, já falando o que ia acontecer, ó. E os seus discípulos lembraram do que estava escrito: o zelo da casa me devorará. O que aconteceu? Ele viu pessoas dentro do templo vendendo, tinha bezerro, tinha jogos, tinha pombos, um verdadeiro comércio. E o que ele fez? Teve zelo da casa do Senhor e expulsou aqueles vendedores. E ele disse: a casa de oração, né? A minha casa será casa de oração para todos os povos, para todas as nações, transformando em um covil de ladrões. Marcos, isso também está em Marcos 11, 17. Meu amigo, meu irmão, chegou a mais o final do vídeo. Perdoe ter esse problema de sinusite, atacou, mas peço perdão a meus amigos e irmãos, quando menos não olha para isso. Vou orar, agradecer a Deus pela sua vida, pelos os inscritos, enfim, agradecer a Deus a oportunidade. É um privilégio para mim estar fazendo esses vídeos, e eu sei que a Bíblia diz: se nós não pregarmos, que as pedras pregariam, ou clamariam, né? Vamos lá, agradecendo a Deus por mais o término de um trimestre, de um vídeo. Senhor Deus, Senhor meu Pai, te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade de estar lendo a sua palavra, explicando aquilo que é possível, ó Deus. Não sei tudo, não entendo de tudo. Também sou aprendiz, o eterno aprendiz da sua santa e bendita palavra. E como a Bíblia nos sempre diz que devemos ser humildes diante de Ti, mas também ter o temor, ter a coragem, ter a firmeza. Que esse estudo, ó Deus, possa servir de instrumento de edificação, ó Pai, para as nossas vidas. Que todos aqueles que ouvirem a esse vídeo possam meditar na sua palavra. Não na minha palavra, não no que eu falo, mas naquilo que a sua palavra, como diz, sola a Escritura.
Então somente a Escritura, Senhor, testifica daquilo que nós aprendemos dela, daquilo que nós transmitimos por ela. Obrigado, Deus, pelo discernimento do Seu Espírito Santo, que ajuda e nos dá entendimento. E Ele mesmo fala que nós seríamos ensinados por Ti. Ensina-nos, ó Deus, o caminho que devemos andar, se portar diante de Ti. Muito obrigado, ó Deus, pelo Seu Filho Jesus Cristo, que veio a esse mundo e nos ensinou, e nos salvou, e nos redimiu através da Sua palavra, Pai. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Meu amigo, meu irmão, esperamos novos estudos, e venha conosco. E até o próximo estudo, se Deus, nosso bom Deus, nos permitir. Amém?